Paz a todos, irmãos e irmãs, que nos acompanham neste momento de oração e pregação da Santa Palavra de Deus. Essa noite aqui reunidos, pedindo e clamando o fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre todo o nosso ser, sobre o mais íntimo do nosso coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que assim nós possamos desde já consagrar toda esta noite à Santíssima Virgem Maria, ao Imaculado Coração de Maria, sob a proteção da Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desde já neste momento nós possamos ir pedindo o Espírito Santo de Deus, nós possamos neste momento ir esvaziando o nosso coração de tudo aquilo que nos interrompe, de tudo aquilo que nos tira da presença do Pai, de tudo aquilo que nos afasta da intimidade, da oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que neste momento nós possamos ir preenchendo o nosso coração com as coisas de Deus, que nós possamos ir preenchendo o nosso coração com a santa palavra de Deus, ir preparando o nosso coração para que acolha a santa palavra de Deus. Como vai dizer a própria palavra, que as palavras do Senhor são mais afiadas que uma espada de 2 gumes. Ela é mais afiada que uma espada, e ela pode adentrar o mais íntimo do teu coração e te libertar do cativeiro do pecado. Que assim sendo, neste momento nós possamos já ir nos colocando nessa presença, nessa intimidade, na presença deste Espírito Santo que não vê fronteiras, porque a própria palavra vai nos dizer: onde há o Espírito, aí há liberdade. E este Espírito ele é livre para agir em nossas vidas. Vai colocando a sua causa, vai colocando a sua intenção, vai colocando diante do Senhor as tuas aflições, as tuas angústias, vai pedindo: Senhor, manda o teu Espírito Santo, repouse, Senhor Jesus, sobre a minha casa esta noite, Pai, que o teu Espírito, Senhor, vem com a tua ação de cura, vem com a tua ação de libertação, vem com a tua ação, Senhor Jesus, sobre mim, sobre o meu coração, sobre as minhas ações, sobre a minha caminhada, sobre o meu ministério, Senhor. Nós te pedimos esta noite, Pai, vem fogo do céu sobre cada um de nós, encha-nos, Senhor Jesus, no teu Espírito, Pai, encharque-nos, Pai, com a água viva do Espírito Santo, Pai, que a cada dia nós possamos, Pai, querer mergulhar em águas mais profundas do Espírito Santo de Deus. Que assim sendo, Senhor, nós possamos a cada dia buscar a perfeição cristã, buscar a santidade, Pai, lutando, batalhando diariamente, assim como vai nos dizer na Santa Palavra de Deus, num preparo físico e espiritual, porque a nossa batalha ela é espiritual, ela não é contra os homens, mas ela é contra os principados e potestades que estão espalhados nos ares. Que assim sendo, Senhor, dai-nos lábios firmes para que anunciemos as tuas boas obras e anunciemos palavras de salvação ao mundo inteiro. Aqui estamos, Pai, e já se preparando para receber a tua palavra, nós te agradecemos pela tua presença. Agradecemos, Senhor Jesus, pela manifestação do teu Espírito em nossas vidas, em nossa história. Tu que tens o poder, Senhor Jesus, sobre a vida. Nós agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Dai-nos, Senhor Jesus, sabedoria, assim como destes a Salomão, para que possamos compreender a cada dia os teus propósitos e viver o teu evangelho. Que sejamos luz das nações, profetas
em suas obras. Assim seja. Amém. Irmãos, eu convido a você a pegar a sua palavra comigo, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. E Paulo, ele vai escrever assim à comunidade de Efésios: Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Essas são para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Para que possamos entender o contexto da palavra de Deus nesta noite, primeiro tenhamos que entender aquilo que Paulo vai dizer à comunidade de Éfeso. Paulo exorta os efésios a aproveitarem a oportunidade de salvação e se manterem vigilantes. Daí que para ele a vida cristã é um exército. E o evangelho tem inimigos fortes e perigosos contra os quais é preciso lutar e porquanto precisamos estar preparados com as armas de Deus. Assim como vamos ver lá no Antigo Testamento, onde também tínhamos esta grande batalha espiritual, onde não era batalha entre espada com espada, mas sim a espada do Senhor, a mão do Senhor. Um bom exemplo para compreendermos a palavra de Deus está lá em Josué, no capítulo 6. Josué, aquele que sucedeu Moisés para a conquista da terra de Canaã. O livro de Josué, por exemplo, ele é constituído e ele é conhecido como o livro das conquistas. Porque sob a liderança de Josué foram conquistadas 31 cidades, Israel venceu 31 reinos sem ter um grande exército ou grandes guerreiros e potência de armas ou experiência de combate. E vemos que lá em Josué, no capítulo 6, aborda o triunfo da fé. Assim como a palavra de Deus vai dizer para nós em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30, pela fé ruíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Vemos então, irmão, que a cidade de Jericó não foi a única cidade, não foi o único reino, não foi a única cidade inimiga que o povo hebreu encontrou em seu caminho. Não. Existiam outras várias que ao longo do processo da história, o povo de Israel vai ter que vencer, vai ter que lutar. E vemos que esta batalha, ela tem de ter a intervenção do Senhor, a intervenção da mão poderosa de nosso Senhor. Para entrarem na terra prometida, faltavam muitas cidades a ser conquistadas e diante do povo hebreu, diante de Josué, Jericó era uma dessas cidades. E devemos assemelhar aos dias de hoje. Temos o Espírito Santo de Deus sobre nós, mas precisamos nos converter em muitas áreas de nossa vida.
É necessário renunciar ao pecado, porque o que o mundo tem nos oferecido são essas muralhas que têm nos impedido de conquistar aquilo que queremos, de conquistar a vitória sobre o pecado, de ter a vitória, de conquistar. E o mundo ele tem colocado, assim como no Antigo Testamento, diante dos hebreus, aquela muralha era algo que estava impedindo os hebreus de que entrassem na terra, de que conquistassem. E o nosso caminho, assim como os obstáculos de Jericó e sua muralha, nos dias de hoje nós temos muitos obstáculos em nossas vidas. E para que possamos vencer todos esses obstáculos, é necessário, pela fé, é necessário através da oração estarmos em intimidade de joelhos dobrados para que possamos conquistar com a força de Deus. Assim como eu acabei de ler, Paulo vai dizer aos Efésios o quê? Que a nossa batalha, ela não é humana, ela é espiritual. Ela não é física, ela é espiritual. E todo esse impedimento faz com que nós nos recolhamos, faz com que nós não cumpramos as promessas de Deus, faz com que não cumpramos os propósitos que Deus tem para cada um de nós. É necessário, irmão, estarmos firmes, assim como Paulo vai nos dizer, sobretudo embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. É necessário estarmos revestidos, assim como Paulo vai nos dizer, com o escudo da oração, com o escudo da fé, para que possamos resistir aos dardos inflamados lançados por Satanás e seus anjos. Não devemos ficar reclamando pelos cantos, irmão, porque a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque por mais que nossas lutas sejam difíceis e dolorosas, já foram vencidas por Cristo na cruz, porque naquela cruz Cristo nos redimiu dos nossos pecados, ocorreu a destruição da maldição que estava sobre nós, e naquele madeiro Cristo carregou os nossos pecados. Porque, irmão, esta noite, eu não vim te contar uma fábula, eu não vim te contar uma historinha em quadrinhos. Não, irmão, esta noite eu vim falar para ti, irmão, de um Deus que foi capaz de descer do céu e que foi capaz de se entregar no madeiro da cruz por cada um de nós, foi capaz de dar a sua vida pelo seu povo. É desse Deus que hoje eu vim falar. Vemos, irmão, que no contexto, a muralha era humanamente impossível de ser penetrada, porque a cidade era fortificada, sim, a cerca de 9 metros de altura por 6 de espessura. Ela era vista como invencível por ter a proteção dos deuses cananeus, e além do rei e seu exército. Talvez você chegou aqui como Josué, vendo apenas o tamanho da muralha. E a muralha, ela representa tudo aquilo que nos impede de aproximar de Deus: o pecado, as dores da alma, o medo, a depressão, a falta de perdão, a solidão, os vícios, a preocupação, as dívidas. Mas Deus, quando fala para Josué, vê, ele não estava falando dos olhos naturais, mas dos olhos espirituais, porque a batalha, ela não é física, mas a batalha, ela é espiritual. É o exército de Deus. É a mão do Senhor. Vemos também a vida do profeta Eliseu, aquele que sucedeu o profeta Elias. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8. Quando até então Eliseu, conhecido como profeta da paz, e naquele contexto havia um enfrentamento histórico entre Síria e Israel, que servem de ponto de partida para que possamos entender esta parte da história do profeta. Eliseu, ele sucede o profeta Elias, e até então, como eu havia dito, tendo contexto, logo após, ele ia ser arrebatado nos céus, na carruagem flamejante de fogo,
Quem o sucede é o profeta Eliseu. E Eliseu aí começa o seu ministério. Um ministério de grande importância. Que vamos ver que assim como Josué, o profeta Eliseu também venceu pelo poder da fé, também venceu pelo poder da oração. Vemos então o rei da Síria. O rei da Síria é o rei de Israel numa batalha, num enfrentamento que já era histórico, e até em certo momento, o rei da Síria ele não consegue acertar um só golpe em Israel mediante emboscada. Graças a que Eliseu, sem que saiba como, mantém o rei de Israel informado das estratagemas dos sírios. E até então, ao perguntar sobre tais acontecimentos pelos quais os israelitas não puderam ser surpreendidos, o rei descobre que se deve a um espião que trabalha a favor dos israelitas. Mas aí vemos, irmão, que até então, logo após descobrir que havia um certo espião, entre aspas, passando as informações para que a guerra não acontecesse, para que não acontecesse derramamento de sangue, o rei ele manda um exército ir em busca de Eliseu, para que possa colocar a mão sobre Eliseu. Mas vemos até aí que quando o exército dos sírios cercam Eliseu, e até então Eliseu ele está com seu servo em sua casa, a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele vê aquele exército sírio vindo em direção a eles, Eliseu ele se coloca em oração, ele se coloca em intimidade, ele se coloca em clamor e ele pede a intervenção do Senhor Deus de Israel, do Senhor Deus dos exércitos. E até então, irmão, a palavra de Deus vai nos dizer que o servo de Eliseu, até então, ficou com um certo medo. O que faremos agora? O que faremos diante disso? Pois o rei ele vem com o seu exército poderoso. Então a palavra de Deus vai nos dizer que naquele momento Eliseu ele se coloca em oração, porque ele sabia que aquela batalha não seria humana, mas assim, aquela batalha ela seria espiritual. Então, Eliseu, se colocando em oração, se colocando na presença do Senhor, ele começa a clamar. E o servo até então desesperado. Então Eliseu olha para os céus e diz: Senhor, abra os olhos desse servo para que ele veja. Eliseu ele não estava falando dos olhos humanos, mas ele pedia a Deus que naquele momento intervisse e abrisse os olhos daquele servo que estava amedrontado, para que ele não enxergasse com os olhos humanos e sim com os olhos espirituais, porque humanamente Eliseu e aquele servo, como eles enfrentaria aquele exército? Mas então Eliseu ele clama a intervenção do Senhor, ele diz: Senhor, tu estás comigo, o que estão conosco é mais poderoso do que o que estão com eles. E fica claro que em certo contexto vemos que Eliseu ele não estava trabalhando para o rei, para nenhum dos reis, pelo contrário, ele estava trabalhando para a paz. Porque, irmão, se Eliseu estivesse interessado em tal ocasião, essa mesma ocasião seria uma ocasião propício para o derramamento de sangue. Seria uma ocasião propício para que pelo menos parte do exército sírio fosse devastado pelas mãos dos israelitas. E enquanto os reis se enfrentam, irmãos, com seus exércitos, eu quero que você entenda, enquanto havia aqueles enfrentamentos que eram decorrentes, o profeta enfrentava ambos com uma só arma, a arma da fé, com a convicção de que só em Deus e por Deus é possível superar os conflitos. Se vemos no versículo 15... Não temas os que estão conosco, são mais numerosos os que estão com eles. Eu quero que você entenda, irmão,
O que poderia Eliseu e um simples servo enfrentar aquele exército? Por isso, Eliseu não estava interessado em derramamento de sangue, pelo contrário, ele não confiava em armas, ele não confiava num exército humano, ele não confiava e colocava a sua confiança em homens, mas ele colocava a sua confiança no Senhor de Israel. É isso que nós precisamos hoje diante do mundo. É abrir os nossos olhos nas dificuldades e não enxergar com os olhos humanos, pelo contrário, enxergar com os olhos da fé. E enxergar não mais uma batalha humana, mas uma batalha sobrenatural, uma batalha espiritual. Assim como Paulo disse aos Efésios: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E Paulo nos diz que é necessário revestirmos da armadura de Deus diante das nossas batalhas espirituais, das nossas lutas diárias. E assim como Eliseu, vencer na oração, na fé. Assim como Josué, confiar no Senhor. Pois quando o Senhor diz vê meu filho, ele não diz com os olhos humanos, mas ele diz para tu olhar com os olhos espirituais da fé. Porque Satanás ele tem vindo com o derradeiro exército das trevas contra os filhos de Deus, contra os nós filhos de Maria Santíssima. Mas é necessário, irmão, que se levante profetas fortes, temente de fé, em meio a esta geração. Se levantem em oração, em clamor, em súplica. Assim como Paulo nos diz: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Irmão, você tem visto o que acontece com os cristãos do mundo de hoje. Eles têm se afastado da palavra de Deus, têm falado de Deus da boca para fora. Mas é necessário, irmão, para que sejamos cristãos de vida de oração, de renúncia, revestirmos da armadura da fé para que possamos resistir aos dardos inflamados lançados pelo mal. Lutar contra o pecado, não com armas físicas, mas com as nossas armas espirituais. E assim como o servo de Eliseu, nós podemos ver esta geração. Uma geração amedrontada, uma geração que ela tem visto os sinais dos fins dos tempos e ela tem se amedrontado, ela tem ficado com medo, ela tem ficado desesperada, irmão. A palavra vai nos dizer o seguinte, que naqueles dias, nas grandes tribulações, não há vez de se preocupar, pelo contrário, levantai a vossa cabeça. Levantai a vossa cabeça, pois a tua libertação está próxima. Porque, irmão, a todo momento há uma batalha ao nosso redor. Para resistirmos, temos de ter convicção de que Deus age, de que Deus está presente nas mais diversas situações, que Deus está no comando, que o exército celeste está conosco. Não devemos temer as tempestades da terra. A palavra de Deus vai nos dizer que o demônio ele anda ao nosso redor como um leão prestes a nos devorar. Por isso nós devemos nos revestir na oração, na confiança. Devemos ter esta convicção, esta mesma convicção dos profetas, esta mesma convicção dos apóstolos, dos santos, de que há um Deus que troca reinos por ti. E este é o Senhor dos exércitos. Por isso, é necessário voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E pedir ao Senhor do mais íntimo da nossa alma, do mais íntimo do nosso coração, pedir a intervenção do Senhor nas nossas batalhas. Pois a nossa batalha, ela não é contra o homem. A nossa batalha é contra os principados e potestades do mal, espalhados nos ares. Peçamos a Deus o dom da sabedoria, para que possamos assim
ser anunciadores da palavra de Deus, com a convicção de que não havemos de se preocupar do que nós havemos de dizer, porque o Espírito Santo de Deus falará por nós, porque o advogado, o Paráclito, ele nos conduzirá. A própria palavra de Deus vai nos mostrar que quando o nosso Senhor Jesus, ele ficou cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido até o deserto para ser tentado por Satanás. Irmão, não há vez de se preocupar, pois o Senhor está conosco. Mas é necessário estarmos na vida de oração. A oração, ela é necessária em tempos assim, irmão. É necessário estarmos convictos de que o Senhor, ele está à frente de tudo, de que o Senhor está cuidando de tudo. Mas muito tem se afastado, irmão, do Pai. Tem se aventurado nas coisas passageiras do mundo, nas bijuterias que Satanás tem oferecido. Tem se afastado a cada dia e tem colocado a sua glória não no nome de nosso Senhor, mas colocado a sua glória em personagens fictícios. Tem colocado a sua glória em coisas passageiras. Tem colocado a sua confiança em coisas que passam e não tem colocado em nenhum momento a confiança no Senhor Jesus, que pagou o preço de sangue para nos salvar. Por isso é necessário levantarmos uma voz de clamor, assim como vai nos dizer Paulo: intensificai as vossas invocações e súplicas. É necessário estarmos em oração, é necessário estarmos em intimidade com o Senhor. Só assim podemos resistir a todo dardo inflamado que Satanás, com o seu derradeiro exército, tem lançado contra os filhos e filhas do Deus Altíssimo, contra os filhos e filhas de Maria Santíssima. O ódio que Satanás tem por Maria é imenso, é gigantesco. E ela é uma grande aliada na nossa batalha espiritual. A mulher que esmaga a cabeça de Satanás. A mulher de Gênesis e Apocalipse. A mulher que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 1: aparece um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela que é a intercessora, que lá em João, no capítulo 2, intercedeu as bodas de Caná. Ela é uma nossa grande aliada nesse exército, nessa batalha espiritual contra as forças ocultas do mal. Por isso peçamos constantemente a intercessão de Maria Santíssima nas nossas vidas, na nossa história. Porque intensificar, orar, clamar, suplicar são o fortalecimento do nosso espiritual, para que assim possamos resistir às coisas que Satanás tem lançado contra nós. Assim como Paulo teve um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos pedir esta graça de termos este encontro, de ter essa intimidade, a responder os nossos chamados, a responder ao chamado dos nossos ministérios, porque o Senhor, ele quer nos renovar pela ação do Espírito Santo de Deus esta noite. Ele quer nos colocar em seus caminhos. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Peçamos todo esse entendimento, este agir, essa fortificação, mas essa fortificação, ela é necessária, esse reabastecimento espiritual, essa força espiritual, ela é necessária com a oração, ela é necessária com a súplica, com o jejum, com a mortificação, para que assim possamos resistir
ao que o maligno tem lançado contra os filhos de Deus. Por isso, esta noite, peçamos esta graça, peçamos este amor, esta manifestação extraordinária do Espírito Santo. Assim como em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito Santo repousou sobre os discípulos que estavam reunidos até então com Maria Santíssima naquele cenáculo, e repousou sobre os discípulos repartidos como línguas de fogo, e eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Peçamos esta noite o Espírito Santo de Deus, falemos em novas línguas, clamemos um fogo maior, assim como o profeta Elias, diante dos profetas de Baal, clamou, orou, e daquele céu desceu um fogo abrasador, que consumiu aquele altar, irmão. Faça do teu coração um verdadeiro altar, e clame o fogo do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, que o Espírito Santo de Deus conduza a tua vida a partir de hoje. Vai se deixando derrubar todas essas coisas que tem te impedido de seguir os caminhos do Senhor, todas essas coisas que tem te impedido de guiar, de seguir o caminho que o Senhor tem te chamado para seguir, filho. Você muitas vezes pode tapar, irmão, pode tapar os teus ouvidos diante das coisas de Deus, irmão. Por isso eu te digo esta noite, irmão, vai derrubando estas muralhas, vai tirando as tuas mãos do teu ouvido, vai dando voz ao Senhor na tua vida, vai dando voz do Senhor na tua vida, na tua história, vai deixando o Senhor batalhar por ti, porque a tua batalha é espiritual, a tua batalha ela não é humana. Revesti-vos, portanto, da armadura do Senhor, para que possais resistir aos dardos inflamados lançados por Satanás. Devemos ter esta fortificação do nosso espiritual, para que assim, resistindo, possamos a cada dia lutar pela santidade, buscar verdadeiramente o Senhor na Santa Eucaristia, irmão. Eu não estou preocupado, irmão, com cura, irmão, com profecia de milagre, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso. Irmão, eu estou preocupado com a tua salvação. Como é que anda o teu espírito? Como é que anda a tua intimidade com o Senhor? Porque o Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida, irmão, mas é necessário que você abra o teu coração. Que você abra o teu coração para que o Senhor possa agir. Para que você abra o coração, para que o Senhor possa fazer morada, para que o Senhor possa adentrar, para que o Senhor possa habitar no teu coração e você se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, irmão. Eu quero te dizer que o mundo, ele tem vindo contra os filhos e filhas de Deus. Ele tem colocado as suas ideologias, dizendo que nós não precisamos de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Estai de sobreaviso, para que não vos enganeis com filosofias e vãos sofismas, baseados em preceitos humanos, rudimentos do mundo, quando devemos nos apoiar em Cristo. Você, irmão, tem verdadeiramente se apoiado no Cristo? Tem pegado a tua cruz diariamente e seguido ao Pai? Tem pegado a sua cruz verdadeiramente e seguido o caminho do Calvário? Porque o cristão, irmão, para ser um cristão autêntico, um seguidor verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que sangrar, tem que dar a vida pelo Evangelho, tem que dar a vida pela igreja, tem que do mais íntimo do seu coração proclamar aquele que é e que era e que sempre será, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Devemos ter esta convicção de que o Senhor, Ele está em nossas vidas, de que Ele age, de que Ele transforma, de que Ele restaura. Mas me dói, irmão, porque muitos não têm se apoiado no Cristo verdadeiro, não têm se apoiado na cruz, ou melhor, não têm carregado a sua cruz. Pelo contrário, irmão, eu quero te dizer que um cristão, um verdadeiro cristão,
Ele pega a cruz diariamente e segue ao Cristo. Ele não para no caminho e fica reclamando. Porque, irmão, a reclamação, ela é a oração de Satanás, irmão. A reclamação, ela é a oração de Satanás. Não é hora, irmão, de ficar reclamando. É hora de dizer, eu posso, eu consigo, pois o Senhor dos Exércitos está à frente da minha batalha, assim como o profeta Eliseu. Confiar na palavra do Senhor, confiar e ter a convicção de que o Senhor iria intervir naquela batalha. É necessário ouvirmos a voz de Deus, tirarmos as mãos dos nossos ouvidos, não tapar os nossos ouvidos para a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele age, irmão. Se tu abrires o coração para o Senhor e falar, vem Espírito Santo de Deus e haja na minha vida, Ele vai agir. Se abrires o coração e dizer, Senhor, faça de mim profeta das nações, faça de mim a tua vontade, Ele vai fazer. Porque desde o ventre da tua mãe, Ele te conhece. Desde o ventre da tua mãe, Ele te conhece. Por isso não há o que temer. Se do nosso lado está o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que foi crucificado, morto e sepultado, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, Cristo venceu a morte, irmão, e você é capaz de vencer as barreiras se colocares a tua confiança no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de nosso Senhor. Coloquemos a nossa confiança, o nosso temor. É necessário nestes tempos estarmos, assim como Paulo vai dizer, revestidos da armadura do cristão, irmão. Da armadura. Porque a nossa batalha, ela não é física, ela é espiritual. E o mundo, ele tem a cada dia se afastado da palavra de Deus. Eles não creem na palavra de Deus, eles não creem na igreja. E colocam a sua confiança em homens. E colocam a sua confiança em personagens fictícios. E colocam a sua confiança em livros de autoajuda. Eles estão num mundo de idolatria. Idolatria da carne. Já não colocam toda a honra e glória naquele que deveria ser honrado com todo o coração. Adoradores em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem verdadeiramente. Que não têm medo. Que lutem a cada dia pela salvação. Dai-me alma, Senhor, e ficai com o resto. Nós precisamos, irmão, a cada dia a voltar a sonhar com o céu. São Felipe Neri vai dizer, eu prefiro o paraíso. E nós também, irmão, devemos a cada dia voltar a sonhar com a vida eterna, irmão. Não com as coisas passageiras, com as coisas que passam. Com as coisas que são terrenas. A palavra de Deus vai nos dizer, não ajunteis para vós tesouro na terra. Pelo contrário, ajunteis para vós tesouros no céu. Porque aqui a ferrugem consome. Porque aqui o ladrão rouba. Mas lá no céu, as coisas são eternas. E esta palavra que nós pregamos, o Cristo crucificado que nós pregamos, são palavras, é o Cristo, Salvador do mundo. É aquele que nos deu a vida, que nos livrou das garras de Satanás e nos colocou para que a cada dia possamos buscar a santidade verdadeira. Buscar os princípios do Cristo, os princípios da igreja. E que a cada dia preencher o nosso coração com as coisas de Deus e deixar as coisas do mundo de lado. Pois isso tem prejudicado a nossa intimidade muitas vezes. Você tem visto as pessoas se decepcionarem com as coisas do mundo. As pessoas se decepcionarem com as coisas terrenas. Mas, irmão, eu quero te dizer, irmão, quero levantar com voz profética esta noite sobre a tua vida, irmão. Se as coisas
do mundo te humilharam, se as coisas do mundo, irmão, fizeram o seu coração se entristecer, irmão, lançai sobre Cristo, irmão, toda a tua angústia, irmão, lançai sobre Cristo, irmão, todas as suas preocupações, e Ele vos aliviará, irmão, Ele cuidará de vós, irmão, pois Ele cuida de cada um que recorre a Ele, irmão. É necessário, irmão, renunciarmos ao pecado. Por quê, irmão? O pecado, ou melhor, o salário do pecado é a morte e nos leva à condenação eterna. E queremos agradecer, Senhor Jesus. Volte para o Senhor. Volte para o Cristo, volte o teu rosto para o Pai e agradeça a cada dia pelo dom da vida. Lute e batalhe a cada dia pela tua santidade, porque isso vai te tornar merecedor do céu. Não são as coisas do mundo que vão te dar a salvação. Não é o futebol, que as pessoas muitas vezes tanto idolatram, irmão. Não é as falsas doutrinas. Não é os falsos deuses que estão criando para si. Só há um nome sobre todos os nomes que é capaz de te dar a salvação. E este nome, e este homem, se chama Jesus Cristo de Nazaré. É o único Senhor que pode te dar a salvação. É o único que pode te dar a vida eterna. Por isso devemos a cada dia nos apegar aos santos da igreja. Nos apegar a Maria Santíssima, que são faróis que nos mostram Cristo, que nos apontam o Cristo e diz: olha lá a tua salvação, olha lá o teu Deus, é aquele que é capaz de trocar reinos por ti, é aquele que é o único capaz de te dar a salvação. Por isso que a cada dia nos fortifiquemos, não desanimemos e tomemos por amparo, por confiança, o Sagrado Coração de Jesus. Que o Sagrado Coração de Jesus derrame sobre nós e lave-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Que sejamos revestidos a cada dia da proteção deste sangue preciosíssimo. Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que jorrado da cruz, jorre agora sobre o nosso corpo e adentre as nossas veias, e que o sangue que corre em nossas veias nesse momento seja o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos esta noite nos consagrar ao Imaculado Coração de Maria e pedir proteção e pedir paz contra todas as armadilhas e ciladas de Satanás e seus anjos, contra todo o derradeiro exército do inferno. Ser fortes assim como Judite, ao adentrar o acampamento inimigo e cortar a cabeça do general. Que sejamos fortes assim como os macabeus. Que sejamos confiantes e perseverantes como Eliseu. Que respondamos ao nosso chamado em libertar almas do cativeiro do pecado, em libertar almas da escravidão, assim como Moisés, ao ser chamado através da sarça ardente que não se consumia em meio ao fogo. Devemos responder ao nosso chamado e dizer: sim, Pai, eu posso, pois Tu estás comigo. O Senhor, Ele diz: nada temas. Confie no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Devemos colocar a nossa confiança no Senhor dos Exércitos. Assim vai dizer a palavra: olho para os céus, de onde vem a minha força? A minha força vem do Senhor dos Exércitos, aquele que fez o céu e a terra, o Senhor dos senhores. Voltemos, irmão, a nos alimentar da santa palavra de Deus. Algo que esta geração desconhece, pois esta geração não tem se alimentado da palavra de Deus. Pelo contrário, a cada dia há um grande afastamento. Há um grande afastamento da santa palavra de Deus. As pessoas não têm mergulhado na história dos profetas, na história do próprio Cristo Salvador. Elas não têm a paciência de ouvir uma pregação.
Elas não têm a paciência de ouvir uma santa missa, mas colocam, ouvem e ficam a todo momento colocando todo o amor, toda a atenção nas coisas terrenas, em pessoas, em seres. Elas têm colocado, irmão, e tem a cada dia, tem se afastado da santa palavra de Deus. E isso, irmão, é algo triste, é algo condenável, irmão. Porque não tendo o entendimento, não tendo o conhecimento, não tendo o alimento vivo que é a Santa Eucaristia, que é a palavra de Deus, as pessoas vão criando esse afastamento, vão criando esta barreira, assim como em Jericó. E esta barreira vai afastando a pessoa a cada dia dos planos de salvação e vai conduzindo essas pessoas à condenação eterna. Porque o diabo, irmão, quando a Bíblia ela está quietinha lá na gaveta juntando poeira, quando ela está na estante, é Satanás que aplaude. Por isso eu quero te dizer esta noite, irmão, a Bíblia, ela não é decoração para ficar juntando poeira na estante. Ela é para ser aberta, ela é para ser lida e mergulhar nos planos de salvação que nosso Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós. Os planos de salvação que o Cristo tem para cada um de nós. Por isso, coloquemos a nossa confiança e voltemos a nos alimentar da palavra de Deus. Que não são palavras apenas de salvação, são palavras de restauração, são palavras de libertação, são palavras que é capaz de transformar vidas, que é capaz de transformar histórias, que é capaz de transformar a vida de qualquer um que naquele que confia no nome do Senhor Jesus e deixa a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pois aonde há o Espírito, aí há liberdade. E eu quero te dizer esta noite, irmão, que o Espírito Santo quer fazer morada. O teu coração, irmão, que andava nas trevas hoje, viu resplandecer uma luz, irmão. E esta luz é a luz da salvação que hoje irá adentrar a tua vida, irá adentrar a tua história, irmão. Esta luz, ela irá iluminar o teu coração, irmão. E o teu coração que antes jazia nas trevas, viu agora resplandecer uma luz, viu agora resplandecer a luz da libertação, a luz que liberta almas do cativeiro, que é capaz de adentrar as regiões mais profundas do abismo e resgatar uma alma. É este o Espírito Santo que nós colocamos a nossa confiança. É o Espírito Santo de Deus. Coloquemos a nossa confiança neste Espírito. Coloquemos o nosso amor, a nossa atenção. Não, irmão, não coloquemos Deus em segundo plano na nossa vida. Não coloquemos a nossa família acima de Deus. Não coloquemos o nosso trabalho acima de Deus, irmão. É necessário colocar Deus acima de tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas. E quando eu digo, irmão, que é para amar a Deus acima de todas as coisas, eu digo que é para colocar Deus acima de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que passa, de tudo aquilo que é infrutífero, de tudo aquilo que é partido das trevas. É para colocar uma missa, é para colocar um momento de oração, um momento de pregação da palavra de Deus, é para colocar na frente de uma live sertaneja, é para colocar na frente de uma live que induz ao pecado, que induz ao adultério, que induz à fornicação, à bebedeira, à orgia, ao sexo desregrado. É necessário colocar Deus acima de tudo isso, irmão, porque não é isso que vai te dar a salvação. A tua salvação tem um nome e é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, aquele que por nós se entregou no madeiro da cruz, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim. Tenhamos a convicção de que o Senhor, Ele tudo pode nas nossas vidas. É necessário, irmão, nos dias de hoje,
Que se levantem católicos verdadeiros, católicos autênticos à palavra de Deus, que voltem a se alimentar da palavra de Deus, que voltem a conhecer os mistérios, o plano de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Mas me dói ver que muitos, a cada dia, têm colocado esse afastamento como algo normal. E tem colocado o afastamento a Cristo como algo impossível. Irmão, eu quero te dizer esta noite, irmão, se você estava afastado do Senhor e hoje, irmão, você quer se aproximar, irmão, do Senhor Jesus, Ele está de braços abertos te esperando. Ele está com o coração aberto, irmão. Volte ao Senhor. Volte a conhecer a tua igreja, irmão, antes que te apresentem a falsa como verdadeira, irmão. Volte a conhecer a palavra, volte a conhecer a igreja, irmão, antes que comecem a te apresentar falsas doutrinas, antes que te comecem, irmão, a te oferecer porcaria, antes que comecem a te oferecer coisas que são passageiras e que não te levam ao plano de salvação. Não tenhamos medo. Pelo contrário, nos fortifiquemos na oração. Nós temos esta certeza conosco, irmão. Por isso é necessário voltarmos a se alimentar do pão vivo que desceu do céu, daquele que é a videira, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, daquele que é a porta das ovelhas, daquele que é a luz do mundo. É necessário voltarmos à intimidade com o Senhor, a voltarmos a ter amor e zelo pelo eterno, amor e zelo pelo sagrado. Porque, irmão, nós temos a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, irmão. A própria palavra de Deus vai nos dizer: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E me dói, irmão, ver o quê? Que as pessoas hoje têm dito que não precisam da igreja, que não precisam da comunhão, que não precisam da confissão, que não precisam do sacerdote, irmão. Eu quero te dizer esta noite que se você pensa dessa forma, irmão, é necessário se converter à palavra de Deus, é necessário se converter ao nome verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, é necessário se converter e voltar para a Santa Igreja, fundada na rocha, fundada pelo próprio Cristo, irmão, porque se você pensa que tu és a igreja, irmão, eu quero te dizer, se você é a igreja, então por que as portas do inferno continuam prevalecendo contra a sua vida? Porque é isso, irmão, que os jovens têm pensado no dia de hoje. Eles não querem religião. Eles não querem participar de missa. Pelo contrário, você tem visto muitos jovens que têm empacado no caminho. Ah, mas eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz o Crisma, eu já posso ficar parado. Não, irmão, não é bem assim, irmão. Isso se chama comodismo, isso é pecado, isso se chama preguiça. Isso é pecado e pode estar te levando à condenação eterna. Pode estar te levando à condenação eterna. Muitos têm pensado desse modo. Não querem, querido, viver numa vida de renúncia, numa vida de oração, numa vida de a cada dia pedir o Espírito Santo de Deus, dizer: Senhor, faça em mim a tua vontade, cumpre em mim os teus propósitos, haja na minha vida e faça-me profetas nessa geração, Senhor. Por isso é necessário que voltemos os olhos ao Senhor, os olhos ao sagrado, os olhos ao divino ensinamento do Cristo, ao seu divino corpo, presente verdadeiramente na sagrada e santa Eucaristia. Mas nós vemos hoje, irmão, que o mundo ele tem se infiltrado dentro da Santa Igreja, irmão. Eles querem colocar muitas vezes o mundo dentro da igreja, irmão. Nós não queremos e nós não precisamos de uma igreja que se mova de acordo com o mundo. Pelo contrário, irmão, nós precisamos de um mundo que mova através do agir do Espírito Santo, de uma igreja que mova o mundo na ação do Espírito Santo. É disso que precisamos. É dessa transformação
Por isso, irmão, o que precisa para o jovem de hoje é ousadia, é radicalidade no evangelho, é viver a vida de martírio. Porque o martírio, para ser verdadeiro, ele tem que sangrar. Você tem que dar a vida pelo evangelho, a vida pela cruz. Assim como os santos sofreram, nós havemos de sofrer, porque a palavra vai nos dizer: se te perseguirem, é porque perseguiram os profetas que vieram antes de vós, mas bem-aventurados quando vos perseguirem. E nesses tempos, alegrai-vos e exultai-vos, pois uma grande recompensa vos espera nos céus. Uma grande recompensa vos espera. Por isso eu quero te dizer esta noite, irmão, viva verdadeiramente um propósito. Viva verdadeiramente por Cristo e renuncie às coisas do mundo. Eu quero te dizer essa noite, irmão, não existe essa baladinha cristã, não existe essas coisas que eles têm infiltrado no mundo, cheio de luz e cheio disso, cheio daquilo. O que existe é o evangelho genuíno, é dar a vida, é orar, é clamar, é a vida de renúncia, é a vida de oração. Tudo que passa disso, para atrair o jovem, irmão, para atrair as pessoas de igreja, não passa de plano de Satanás, irmão. Não passa de plano de Satanás, irmão. Não adianta querer adequar um evangelho à vida do jovem, não. O evangelho é único, o evangelho é genuíno, o evangelho pertence a nosso Senhor Jesus Cristo e é único. Não existe essa de adequar a vida dos jovens. Mas os jovens não vão querer vir para a igreja se nós não colocarmos isso. Irmão, nós viemos dar palavras de salvação, palavras de libertação, irmão. Não é colocando coisas do mundo dentro da igreja para o jovem vir até a igreja para adorar o Senhor, não. Não é, irmão. Não é bem assim. O jovem ele tem que se sentir atraído pelo sagrado. Ele tem que se sentir atraído pela palavra de Deus, irmão. Não precisa infiltrar as coisas do mundo dentro da igreja, irmão. O jovem ele precisa tomar vergonha na cara, irmão. Se voltar à palavra de Deus, voltar a orar, voltar a clamar, voltar a colocar o joelho no chão. Pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que profere da boca de Deus. Por isso que esta noite, irmão, nós possamos pedir do mais íntimo do nosso coração e ser íntimos do Pai, ser íntimos dos santos, da Virgem Santíssima, e a cada dia nos fortificar nas batalhas espirituais, nas batalhas contra os seres espirituais, os seres malignos que estão espalhados nos ares. Pois sim, essa é a nossa batalha. A nossa batalha é espiritual. E para que possamos vencer essas batalhas, assim como Josué, assim como o profeta Eliseu, devemos, irmão, olhar aos olhos espirituais da fé. Olhar para a salvação. Olhar, irmão, para a vida eterna. Não olhar para as coisas do mundo. Pois aqui somos estrangeiros, irmão. O céu é o nosso lugar. Nós devemos sonhar com o céu a todo momento. E que neste momento, irmão, para encerrarmos, nós possamos pedir o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pedir ao Pai o discernimento dos Espíritos. Pedir ao Pai a que a cada dia possa semear em nosso coração a sua palavra, para que a cada dia o Senhor possa intervir nas nossas batalhas espirituais, e que o Senhor possa a cada dia nos fortificar, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Que nós possamos pedir este Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que neste momento, irmão, eu convido a você a se colocar na presença de Deus. Eu convido a você, irmão, a ir clamando, a ir abrindo os teus lábios e anunciando a palavra de Deus, irmão, e anunciando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e glorificando, e ir bendizendo, e ir adorando o Senhor. Tu és fiel, Pai, eu te adoro, irmão. Muitas vezes para as coisas do mundo nós abrimos a boca, quando é para cantar uma música profana de funk, quando é para cantar uma música sertaneja profana também contra Deus, que induzem ao pecado, nós abrimos a boca, nós dançamos, mas quando é para Deus temos vergonha, quando é
para Deus nós ficamos tímidos. Não, irmão. Como é para Deus, irmão? Glorifique de todo o teu coração. Adore do mais íntimo do teu coração, irmão. Abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa agir. Para que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada na tua história, na tua vida. Vai dobrando o joelho, irmão. Você que se sente aflito. Você que está com medo. Você que está angustiado. Você que sofre de depressão. Vai dobrando o teu joelho neste momento. Vai pedindo socorro ao Senhor dos Exércitos. Que Ele há de intervir nas tuas batalhas, assim diz o Senhor. Eu intervenho na tua batalha, eu estou contigo, eu vos aliviarei, eu estou contigo, filho. Nada temas, não temas as tempestades da terra, pelo contrário, temei antes a condenação eterna, filho. Eu estou contigo nesta batalha, eu estou contigo, eu sou o dono da tua história. Deixa o Senhor tomar conta esta noite da tua história, da tua vida, do seu ministério. Vá deixando que o Espírito Santo de Deus te conduza, vai deixando que o Espírito Santo de Deus tome a tua vida, tome todo o teu corpo e te conduza aos caminhos da salvação. Te conduzem a anunciar aquele que é a palavra viva, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a luz do mundo. Vai pedindo, Senhor Jesus, vem nos conduzindo esta noite, Senhor. Nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós como línguas de fogo, Pai. O mesmo fogo que desceu no altar diante dos profetas de Baal, diante do profeta Elias, Pai. Seja o mesmo fogo que esta noite, Senhor, repouse sobre as nossas casas, Senhor. O nosso coração, Pai, é o teu altar esta noite, Pai. Incendeia o nosso coração, Pai. Queima o nosso coração como fogo do Espírito Santo de Deus, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, vem nos consumindo, Senhor, assim como a sarça que apareceu diante de Moisés, que não se consumia diante das chamas, Senhor. Que este fogo em nosso coração seja assim como a sarça e não se consuma e não se apague, Senhor, porque nós confiamos na tua palavra, nós confiamos no teu amor, nós confiamos na plena e extensa misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Vai agradecendo, Senhor, neste momento pela presença. Vá pedindo, Senhor Jesus, dai-me avivamento, Senhor, porque, irmão, as nações clamam por avivamento. Vamos pedindo, irmão, nesta noite, a restauração, a reparação, a transformação, e assim já agradecendo ao Senhor por se fazer presente, derramar sobre nós do Espírito Santo, porque Ele nos foi dado, Ele está em nossos corações, o advogado, o paráclito, o doce hóspede de nossa alma, está conosco. Porque, irmão, sereis levado aos tribunais, mas naqueles dias não há vez de se preocupar do que há vez de dizer, porque o meu Espírito falará por vós. O meu Espírito, irmão, o Espírito Santo de Deus, este Espírito que não vê fronteiras, ele estará conosco até o fim dos tempos. Creia nesta promessa do Senhor, pois nenhuma vírgula passará. Confiemos no Evangelho genuíno, nas recomendações de Paulo, dos santos, para que a cada dia possamos buscar a perfeição do Cristo e viver assim no caminho da santidade, nos caminhos retos do Pai, nosso Pai Celeste, que estará conosco e habitará em nossos corações, se assim o permitirmos. Glórias a Ti, Pai. Bendito seja o Teu santo nome, adorado e glorificado pelos séculos dos séculos. Sejas Tu, Pai. Que neste momento nós possamos fazer um breve momento de adoração, um belo momento de reflexão, bem breve, mas de todo o nosso coração, do mais íntimo da nossa alma. Vai agradecendo ao Senhor pelo dom da vida. Vai agradecendo ao Senhor pela sua presença, pela manifestação do Espírito Santo. Vai agradecendo ao Senhor
Obrigado, Pai, porque nenhum mal chegará à nossa tenda, pois Tu estás conosco, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por esta noite, por este momento de oração, de partilha da santa palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti. Bendito seja o Teu santo nome. Amém, Pai. E que assim, para encerrarmos este momento de oração, nós possamos mais uma vez rezar uma Ave Maria por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que estão no leito de hospital, por todos aqueles que sofrem de depressão, por todos aqueles que sofrem de ansiedade. Rezemos também esta noite pela alma dos fiéis que padecem no purgatório. Vá rezando pela alma dos seus antepassados que ainda estão no purgatório. Que as suas orações sejam luzes a iluminar a todos eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Santo Eliseu, o profeta, rogai a Deus por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos, sempre no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, irmão, irmã, vocês que acompanharam a nossa live. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo possa adentrar a cada dia a tua vida, possa adentrar a tua casa. E que o Espírito Santo de Deus, este mesmo Espírito que repousou sobre os discípulos no cenáculo, possa esta noite repousar sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o teu ministério, pela sempre intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém.